A cidade celestial. Afinal de contas, o que é essa cidade? O que está reservado para quem for morar nessa cidade? E quem de fato desfrutará das riquezas que estão reservadas nessa cidade celestial? Meus amados irmãos, amigos e familiares, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, a paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer ter você conosco aqui para mais um estudo da Palavra de Deus aqui em nosso canal. Aproveite o momento e a oportunidade que estamos no momento inicial de mais uma transmissão para poder estar compartilhando esse link com seus amigos, irmãos e familiares. Venha conosco para mais um estudo da Palavra de Deus aqui em nosso canal. E hoje é com muita alegria, com muita satisfação que temos aqui a nossa mesa, a presença especial do nosso irmão pastor Elinaldo. A paz do Senhor Jesus, pastor Elinaldo, é um prazer ter você conosco aqui em nosso canal, para juntos compartilharmos a palavra do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor, professor Carlos, para mim é um prazer enorme estar mais uma vez aqui compartilhando esse maravilhoso, bastante tenso e escatológico, né? Glória a Deus. Sabemos que tem pessoas acompanhando aí a nossa transmissão, né? E particularmente hoje com a presença do pastor Elinaldo, né? Sabemos que tem pessoas que vai estar assistindo. Quer aproveitar a oportunidade para poder estar cumprimentando essas pessoas? Com certeza, esse momento é um momento de suma importância para todos nós, momento ímpar. Eu quero mandar saudação de paz para todos nossos irmãos da Igreja Pentecostal Missão de Jesus, para minha esposa Elica, para o Bruno e Gustavo e todos os amigos acompanhando essa transmissão. Amém. Aqui vai saudação de paz para todos os irmãos, né, a família do nosso irmão pastor Elinaldo. Mas, como sempre de costume fazemos em nosso canal, antes de introduzirmos mais um estudo, vamos para o nosso momento de oração. E aí, aproveitando, né, a presença aqui do nosso irmão pastor Elinaldo, por favor, nos eleve em oração. Muito bem, irmão. Vamos orar. Deus eterno, soberano, Deus imutável, muito obrigado, Senhor, por estar aqui nesse momento, esse estudo. E teu Espírito Santo, como outrora, vê se nosso mestre por excelência, vem dirimir todas as dúvidas, Senhor. Essa palavra, que esse estudo possa alcançar o Senhor e abençoá-lo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A semana passada, irmãos, nós tratamos em nosso canal aqui a lição de número 12, lição essa que teve como título A Bendita Esperança, a Marca do Cristão. Se você ainda não assistiu essa transmissão, deixamos aqui embaixo na descrição atual o link, depois vocês podem estar acompanhando aí. Mas hoje nós vamos tratar da lição de número 13, lição essa que tem como título A Cidade Celestial. Lembrando a vocês que essa lição ainda será aplicada no dia 30 de junho de 2024, mas como de costume, o canal CJBD em Foco sempre tem trazido para vocês antecipadamente, para que tanto os professores e os alunos possam estar se preparando, né, para que no dia da aplicação possa estar tendo aí mais riquezas, assuntos para poder estar aplicando na sala de aula. Mas vamos prosseguir aqui, vamos para o textuário da nossa lição. Nosso pastor Elinaldo vai estar trazendo para nós aí. Muito bem. Texto áureo. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. A nossa verdade prática, meus irmãos, assim nos está revelado. A cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com um novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. A nossa lição tem 3 objetivos, o pastor Elinaldo vai estar destacando cada um deles para nós aí. Os objetivos são os seguintes. Primeiro, conceituar o paraíso. Segundo, explicar a eternidade como doutrina bíblica e como descrita no livro de Apocalipse. 3, conscientizar a respeito do estado final de todos os santos. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe da nossa lição está revelada no livro de Apocalipse, capítulo 21, do versículo 9 ao versículo 14. E depois nós vamos para o capítulo 22, versículo 1 ao versículo 5. Se você tem um exemplar bíblico, aí eu te convido a pegar a sua Bíblia, mas estamos projetando na tela para que vocês possam estar acompanhando a leitura conosco. Leamos a palavra de Deus.
E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheia das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nome escrito sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Agora vamos para Apocalipse 22, primeiro. E mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia. E reinarão para todo o sempre. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Vamos estar trazendo aí logo o primeiro tópico da nossa lição, aonde vamos falar sobre o paraíso eterno, né? E temos aí 3 pontos. O primeiro, o que é o paraíso. Segundo, o que é a cidade eterna. E terceiro, quando a eternidade começará. Né? O nosso irmão pastor Elinaldo vai estar trazendo para nós aí o comentário sobre o primeiro ponto, o que é o paraíso. Muito bem, professor Carlos. Antes de falar de paraíso, nós sabemos que nossa caminhada ela começa no momento que aceitamos a Cristo e chegar até os portões celestiais. E chegar aos portões celestiais, nós deparamos com o paraíso, que é uma cidade bastante linda. A gente tem alguma descrição, algumas características, e nós podemos dizer que a eternidade, para os salvos, é o maior prêmio, a maior recompensa. Nós podemos dizer, meus amados irmãos, que os salvos em Cristo ainda na eternidade, não ainda no céu de glória, como Jesus Cristo está. Podemos ter respaldo bíblico, sim, é um assunto escatológico, é um assunto que requer bastante cuidado para não trazer confusão, né, professor? Com certeza. Em vez de acrescentar. Eu queria compartilhar com os amados irmãos que no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13, aonde nos diz, vai ser colocado João 3. no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13. Nós vamos ter, de fato, né, um apoio bíblico, um respaldo, que diz assim: João, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Observe que essa palavra filho está com F maiúsculo, ou seja, o próprio Jesus como Deus. Então, está aí, professor. E a eternidade, para os salvos, ainda não é o céu de glória. Aleluia. É o estado ainda intermediário. E aí, pastor Rinaldo, é interessante porque, assim, na leitura que o senhor fez, é importante, irmãos, nós observar de que forma
onde está revelada a palavra do Senhor e até a sua escrita. Sim, sim. Observe que uma letra maiúscula ou minúscula, ela vai trazer para nós um entendimento bem claro, né, a Sim. respeito do que o Senhor já trouxe aqui, que o nome e a expressão filho ali está escrito com uma letra maiúscula, o que não está se referindo a qualquer pessoa, a não ser a pessoa própria do Senhor Jesus Cristo, que foi o único que desceu à terra durante o seu ministério, e nós sabemos que ele não está mais conosco, mas um dia ele voltará para poder buscar a sua amada igreja. Muito bem, professor, é verdade. Mas se alguns vão perguntar, mas João ouviu vozes, né? Anciões abaixo do trono, mas ali João, na visão futurística em Apocalipse, ele está vendo o evento, né? Já na eternidade, após o juízo final, onde nós estaremos para sempre. Aonde a introdução vai se cumprir, está dizendo paraíso. O fato é o lugar morado de Deus, dos anjos e dos salvos. Amém? Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, temos alguns irmãos acompanhando a nossa transmissão ao vivo. Eu já quero aproveitar a oportunidade e mandar a paz do Senhor Jesus Cristo para o nosso irmão Joelso Marques, para a nossa irmã Cláudia Alves, que estará acompanhando a nossa transmissão, né? E o nosso irmão Antônio Pereira também. Eu gostaria de pedir a esses irmãos aí que nos dessem um retorno de como está chegando o áudio para vocês aí, tanto o áudio da minha pessoa como o áudio, né, da pessoa do pastor Elinaldo. Se vocês estão sentindo aí alguma interferência aí no áudio, por favor, os irmãos, nos deem um retorno aí. Agradecemos pela participação de vocês aqui em nosso canal. Mas vamos dar seguimento, vamos para... Pastor Linaldo, tem mais alguma coisa a acrescentar aí desse tópico ou podemos seguir em frente? Não, basicamente é exatamente isso. Até o apóstolo Paulo ele faz uma descrição, né? Onde ele diz, segundo Coríntios, né? 12:4. Vamos colocar. Segundo Coríntios 12, versículo 4. Só para incrementar. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então, daí, Paulo e Espírito foi arrebatado até o céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Um privilégio, irmãos, é um privilégio, assim, ao mesmo tempo que é um privilégio para o apóstolo Paulo, nós vamos perceber, né, na própria descrição que ele faz, que não é motivo dele se vangloriar, né, por Deus ter o conduzido ao terceiro céu. Verdade. Embora nós sabemos que é o destino de toda a igreja, irmãos, e é importante aqui nós mencionar para vocês que nos assistem, que essa cidade celestial só está reservada para a igreja de Cristo. Aqueles que não abraçam, né, a mensagem da cruz, aqueles que não sujeitam aos mandamentos do Senhor Jesus Cristo, infelizmente terá um outro destino. Mas o nosso desejo, a nossa vontade é que você que de repente esteja assistindo essa transmissão ou depois venha assistir essa transmissão, que ainda não fez uma aliança para com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, é que você venha se render aos pés do Senhor Jesus. Até porque, pastor Linaldo, a salvação de Cristo, ela está disponível para todos, sem diferença de raça, de cor, de etnia, de cultura, mas para todos aqueles que entendem e compreendem que é pecador, né, e necessita passar por esse processo para herdar, né, não só o paraíso, mas como também a cidade celestial. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A irmã Cláudia está nos dando um retorno aqui, irmão, dizendo que o áudio está bom, tanto o meu como também do pastor Elinaldo. Estamos... O meu está bom, não. E o irmão Jorge Sumida, o Elinaldo está falhando. Está falhando. O pastor Elinaldo está falhando, né? Pronto. Vamos para... Vou pedir para a nossa irmã Mari jogar aí o próximo tópico da nossa lição. E vamos retornar daqui a pouquinho. Só um momento, já retornamos. Corta o
Glória a Deus. Retornamos aqui, meus amados irmãos. Esperamos que daqui em diante agora melhore para vocês aí, né, a questão do áudio. Vamos seguir em frente aqui. O segundo ponto da nossa lição vai falar sobre o que é a cidade eterna. De fato, meus irmãos, o que é essa cidade eterna? A nossa lição, meus irmãos, vai trazer o comentário, o pastor Osiel Gomes vai trazer o comentário dizendo que depois do julgamento final, após o milênio, isso está nos revelado no livro de Apocalipse, capítulo 20. Depois vocês podem estar meditando. E a purificação da terra por meio do fogo, surgirá a nova Jerusalém. Então aqui, pastor Rinaldo, foi algo que nós estávamos comentando nos bastidores, né, para a gente não confundir justamente o período do milênio, né, com o que nos está revelado da cidade eterna. Porque no período do milênio haverá uma cidade que será preparada para os santos. Mas essa cidade ainda não é a cidade eterna, onde a igreja vai estar juntamente com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero chamar aí na tela, irmãos, meditar com vocês, livro de Filipenses, capítulo 3, versículo de número 20. E depois vamos ler aí o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 16. Acompanhe conosco a leitura. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vamos ver agora Hebreus capítulo 11, versículo de número 16. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Eu fico, pastor Elinaldo, regozijado quando eu percebo na Bíblia Sagrada a alegria e o anelamento dos nossos irmãos em almejar por essa cidade. Verdade. Que ainda surgirá para a amada igreja. Por que é importante, irmãos, nós mencionarmos isso aqui? Porque no mundo que nós estamos vivendo hoje, parece que algumas pessoas já não anelam mais encontrar com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Às vezes, o mundo, a forma como a mídia tem trazido as informações, né, o modo de vida, ou às vezes até, quem sabe, pastor Rinaldo, a forma como algumas pessoas têm melhorado a sua vida financeira, a sua condição aqui na Terra, se encontra em uma situação tão confortável que já não almeja mais as regiões celestiais, a cidade celestial. E a gente vai observar que isso estava bem nítido na vida dos discípulos. Verdade. E na vida dos apóstolos, e precisa também estar nítido também em nossa vida, porque, afinal de contas, estamos aqui tão somente como peregrinos. Olha, professor Carlos, é bastante importante falar. Existe muitas falácias em relação ao céu. Tem pessoas que dizem que o céu é um lugar maluco, tem nada. Outro descreve que, ao morrer, pode estar cercado de mulheres. E quando nós passamos a estudar sobre o paraíso, com certeza vai acender a chama, o desejo de nós estarmos nessa cidade. Porque é uma cidade gloriosa, uma cidade destinada para todos os salvos. Então nós podemos aí, irmãos, descrever para vocês que o céu, pastor Rinaldo, é uma recompensa, na realidade, para aqueles que viveram uma vida justa aqui na terra. Ou seja, Deus, como um Deus justo, Ele vai recompensar a sua amada igreja, embora nós reconhecemos que nós não somos dignos nem merecedor, porque só o preço que Jesus pagou na cruz por nós é algo imerecido ao nosso favor, mas ainda assim, Deus ele tem essa preocupação de preparar uma nova morada, preparar um novo lugar para poder receber a sua noiva. Verdade, professor Carlos. Inclusive, como está descrito no texto áureo, eu queria até voltar um pouco, onde diz, mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós estamos aqui, professor, como peregrino, como forasteiro, como turista. E como turista, a gente não tem tudo o que a gente tem no nosso habitat, no nosso lugar. Porque o nosso habitat, o nosso lugar é o céu de glória. Aleluia. Lá é o lugar de todos os salvos em Cristo Jesus.
esse lugar já está tudo preparado. Glória a Deus. Né, professor? Deus é maravilhoso. O apóstolo Paulo diz que ao homem não é nem lícito falar coisas inefáveis, ou seja, coisa jamais foi vista a olho humano. É essa cidade que te espera. Amém. E talvez você esteja se perguntando, né? Talvez esteja algum amado ouvinte escutando a nossa transmissão, ou depois possa acompanhar, né? O que é que eu preciso então fazer para poder também fazer parte dessa cidade? Observa que quando João Batista estava batizando, as pessoas chegaram diante de João Batista e perguntaram o que era que precisava ser feito. É verdade. Né? E João Batista vai mencionar e dizer que era preciso haver arrependimento, era preciso confessar os seus pecados. Então não existe uma outra forma de chegar ao céu, senão confessar ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida e também procurar viver uma vida de plena retidão. Verdade. Afinal de contas, a palavra do Senhor nos diz que sem a santificação, ninguém verá a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ainda vai nos reforçar e dizer, seguir a paz com todos e a santificação. Então, observe que até hoje eu comentei na escola bíblica dominical pela manhã, de que na realidade a igreja tem um desafio muito grande em renunciar às coisas terrenas para poder herdar as celestiais. Porque quando nós não renunciamos às coisas terrenas, nós estamos abrindo mão das coisas celestiais que Deus tem preparado. Não se tem como numa vida, irmãos, nós termos uma vida só de ganho. A vida, em algum momento, nós vamos perder para poder ganhar. Nós vamos abrir mão em algum momento para que mais tarde venha a receber essa recompensa. E a palavra do Senhor nos ensina isso. Mas louvamos a Deus porque existem homens e mulheres ainda, né, que têm um compromisso com a palavra de Deus, né, e têm ministrado aos nossos corações a respeito do que o Senhor Jesus Cristo tem preparado para a sua amada igreja. Então, que fique claro, pastor Alinaldo, para quem está acompanhando as nossas transmissões, né, que a cidade que vai existir no milênio não é a cidade final que Jesus está reservado para a sua amada igreja. Positivo, realmente vai estar firmando isso aí até o final desse. Vai ver que algo glorioso nos espera. A cidade santa. Glória a Deus. Vamos para o próximo ponto da nossa lição, onde vamos falar sobre quando a eternidade começará, e o pastor Alinaldo vai estar trazendo aí esse comentário aí para nós. Muito bem. Aqui temos que ter bastante cuidado, porque a eternidade ela não vai acontecer após o arrebatamento, né? É o arrebatamento, né, professor Carlos? Depois do arrebatamento, vai ter a grande tribulação, a igreja vai estar às bodas do Cordeiro, e após a grande tribulação vai ter o reino milenial. O reino milenial está inserido no estado eterno, né? Glorioso. Após o milênio, de fato, vai dar-se início à eternidade. Voltando, após o milênio, né, professor Carlos? Isso. Dá-se o início à eternidade. Então a gente vai observar aí, é preciso a igreja se atentar, irmãos, porque assim, nós cremos que a igreja, ela não passará pela tribulação. Existem aqueles que dizem, ensinam que a igreja vai passar, nem que seja por um período da tribulação, mas a nossa crença é que a igreja não passará por esse período da tribulação. Que antes disso haverá justamente o arrebatamento, da igreja, né? Então começará os 7 anos, que é determinado lá no livro de Daniel, justamente a última semana, os 7 anos. Depois desses 7 anos, Deus descerá com a sua amada igreja para poder dar livramento a Israel. É verdade. Né? Como nós entendemos, a guerra de Gog e Magog. A batalha, né? Do Armagedon. A batalha do Armagedon. Então, depois que Deus descer com a sua amada igreja em glória para poder livrar a nação de Israel, haverá o período do milênio, conforme mencionado pelo pastor Alinaldo. E após esse período do milênio, que são 1000 anos, aí sim, então, nós desfrutaremos da nova cidade, nós desfrutaremos da nova Jerusalém. Então, observe que existe um percurso muito grande aí, mas que será um privilégio para aqueles que foram arrebatados e estiver com o Senhor Jesus Cristo. Eu imagino, pastor Alinaldo, a igreja de Cristo, né, descendo as nuvens com a pessoa do Senhor Jesus Cristo para poder livrar a nação de Israel, que ainda vai estar sendo perseguida e oprimida aqui na privilégio. Muito bem, professor Carlos.
é importante, vamos, que essas etapas, para não criar confusão na sua mente. Né, professor Carlos? Verdade. Após o arrebatamento da igreja, a igreja ficará 7 anos nas bodas do Cordeiro. Né? E quem não for arrebatado, estiver vivo, passará pela grande tribulação. A igreja não passará pela grande tribulação. Estará só reforçando o que o professor Carlos falou. A igreja estará a última semana de Daniel, descrito nas bodas do Cordeiro, que é justamente 7 anos. E após os 7 anos, a igreja descerá com Cristo, o corpo glorioso, estará no Monte das Oliveiras. Glória a Deus. E esse monte vai se estender em 2 partes. Israel terá livramento. Aleluia. Né, professor? Já que nós estamos falando desses 7 anos, vou pedir para o pastor Elinaldo trazer essa informação para vocês. Será 7 anos, pastor Elinaldo, onde nos fala que o primeiro período desses 7 anos será um período de uma falsa paz. Verdade. Mas o nosso adversário, ele vai se revelar. A palavra você não diz que ele vai se revelar. Depois de quanto tempo ele vai se revelar durante esses 7 anos? Na verdade... Só para que vocês entendam, irmãos. Muito bem, professor. Bem colocado a sua palavra, porque assim, será 7 anos, mas dividido em 2 períodos. Aleluia, Jesus. Né, isso. 3 anos e meio de uma falsa paz, aonde Israel irá fazer aliança com o anticristo e vai requerer de Israel adoração. Como a Israel não vai adorar a outro Deus, a não ser o Messias, essa paz falsa vai se romper e aí todas as nações vão estar, de fato, perseguindo Israel. Aí vai ter os 3 anos e meio, né, da grande tribulação, como de fato fecha o período de 7 anos. E após 7 anos, a igreja descerá, irá plantar o reino milenial. Glória a Deus. Aleluias. Vamos seguir aqui, irmãos, com o nosso estudo. Vamos para o segundo ponto da nossa lição, onde vamos falar sobre o eterno e perfeito estado. Aí nós temos 2 pontos. O primeiro dele é o estado perfeito à luz da doutrina bíblica. E depois nós vamos ver o estado perfeito à luz de Apocalipse. Aí está a referência, capítulo 22, versículo 1 ao 5. Sobre o estado perfeito à luz da doutrina bíblica, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, a nossa lição, que é comentada pelo pastor Osiel Gomes, ele nos diz que haverá uma reconciliação geral de todas as coisas, em que céu e terra serão a mesma grei. Nós sabemos, irmãos, que mediante a desobediência de Adão e Eva, não só o ser humano, pastor Rinaldo, como também a natureza sofreu, né, diante do pecado que entrou na humanidade. Nós sabemos que havia uma harmonia, havia uma ligação, irmãos, de plena paz, de pleno gozo, não só para com a natureza, mas também para com o ser humano. Mas tudo isso foi comprometido diante do pecado que entrou no mundo pela desobediência de Adão e Eva. Mas eu quero meditar com vocês aí, mediante esse comentário, o livro de Apocalipse. Vamos comentar aqui, a nossa irmã não precisa jogar, vamos comentar aqui, abrir a Bíblia Sagrada. Livro de Apocalipse, capítulo 21. Vamos ler aí do versículo 1 até o versículo de número 8. Olha o que é que vai nos dizer a palavra do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 21, vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 8. Que nos diz a palavra do Senhor. Estamos falando aqui a respeito de um perfeito estado. Estamos comentando a respeito à luz da doutrina bíblica. O que é doutrina? É justamente ensinamento. Vamos ver o que é que a palavra de Deus, pastor Rinaldo, nos ensina aqui, onde foi revelado o nosso irmão João aqui, a respeito desse perfeito estado. Aí João vai dizer que viu, Apocalipse 21 primeiro, e viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Já há uma transformação aqui. Verdade. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Aqui, pastor Nela, já passou o período dos 1000 anos. Isso, certo? positivo. Para que a igreja entenda. Já passou o período dos 1000 anos. A nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o
tabernáculo de Deus com os homens. Olha Deus presente ao nosso meio. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará, observe, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Para poder terminar aqui, irmãos, para que vocês entendam e compreendam que não haverá males, que não haverá nenhuma predominação do pecado, aqueles que não fizeram a vontade de Deus, que não se sujeitaram à pessoa do Senhor Jesus Cristo, João vai dizer no versículo 8, pastor Arinaldo. Sim. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, ou seja, irmãos, nesse período aqui que é mencionado pelo pastor Osiel Gomes e está nos revelado na palavra do Senhor, a restauração chegou de uma forma plena para com a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, não haverá mais lembranças das coisas que nos trouxeram sofrimento. Então, observe que Jesus ele não só tem uma promessa, pastor Rinaldo, de levar a amada igreja, mas como também de restaurar todas as coisas. E isso é maravilhoso. Muito bem, professor Carlos. A sua pessoa citou aí algo importante, que João, ele ouve, né, vozes, porque, de fato, aí a eternidade já adentrou, já iniciou, já deu início. Aleluia. Então aí já tem, de fato, os cristãos já no céu, né? E também, dentro desse assunto, professor, a gente vai ver uma lista de pessoas que não adentrarão no céu de glória. Essa pessoa citou aqui: quem não irão fazer parte dessa cidade santa? Aqui, os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos. Ou seja, nenhum mentiroso escapa. Nenhum mentiroso escapa. Até porque o diabo que é o pai da mentira. Então, a gente vê aí uma descrição muito bonita em relação à eternidade. Aleluias. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Acredito que esse ponto aqui, irmãos, o que nós comentamos já é o suficiente para que vocês possam ter uma compreensão. Mas gostaria de deixar só para vocês aí, depois de estar meditando em casa, também livro de Colossenses, capítulo 1, versículo de número 20. Mas o próximo tópico da nossa lição, vamos falar sobre louvar, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Vamos falar sobre o estado perfeito à luz de Apocalipse. Falamos aí sobre o estado perfeito à luz da doutrina bíblica e agora vamos falar sobre a luz de Apocalipse. Mas antes disso, nós temos um recado para vocês, voltamos já já. Você já conhece o nosso projeto CJ EBD em Foco? O projeto CJ EBD em Foco, irmãos, tem o objetivo de trazer para vocês ensinos voltados para as lições bíblica dominical. Todas as semanas estamos aqui com transmissões em nosso canal. E é com muita alegria, com muita satisfação, que queremos dizer para vocês que estamos com portas abertas para que você também possa participar conosco, somando na obra do Senhor. Você já conhece o nosso WhatsApp? Não? Ainda não conhece? O nosso WhatsApp é 719-8696-9745.
Não conseguiu anotar? Então eu vou repetir. 719-8696-9745. Eu não sei se você tem observado, mas temos deixado aqui na tela o nosso QR Code com o nosso WhatsApp. Através desse QR Code, você pode estar fazendo o seu pedido de oração, como também pode estar participando conosco aí, fazendo doações em nosso canal. E quais são as doações? Quais são as doações, irmão Carlos? As doações são simples. Aqui nós recebemos em nosso canal doações como lições de escola bíblica dominical, livro de apoio, Bíblia Sagrada e também harpa cristã. O nosso intuito, o nosso objetivo é promover vida e crescimento espiritual para a vida daqueles que querem crescer no reino de Deus e por isso precisamos desse conteúdo. Então você que de bom grado, com alegria, com prazer, com satisfação, quer abençoar o canal CJBD em Foco, estamos com portas abertas, é só entrar em contato conosco. Só queríamos lembrar a todos vocês que todo o conteúdo que for doado para o canal, estaremos notificando aqui, apresentando desde o recebimento, como também estaremos fazendo uma apresentação, como também estaremos encaminhando para as pessoas que estarão necessitando. Se você ainda não viu, já fizemos outras doações em nosso canal, temos aí transmissões aí que tem aí essas informações e em todas as nossas transmissões temos deixado embaixo na descrição do nosso canal toda a informação necessária. Teremos o prazer de ter vocês somando conosco nessa obra. Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço do irmão Carlos e de todos que fazem parte desse projeto. Aguardamos vocês somando conosco na obra do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Retornamos aqui com as nossas transmissões. Vamos dar continuidade após o nosso recado. Queremos lembrar vocês, irmãos, que a lição, já que estamos no momento de recado, a lição do novo trimestre, ela já chegou. Aqui está, mostrar para vocês, né, a lição de professor. E aqui também está o livro de apoio também. Né, a semana que vem estaremos, com a permissão de Deus, trazendo aí, né, a abertura do terceiro trimestre aqui em nosso canal. Queremos também aproveitar a oportunidade e mandar a paz do Senhor Jesus Cristo para o nosso irmão Joselito, o presbítero Joselito, que entrou aí. Deus abençoe, obrigado pela sua participação em nosso canal. Mas vamos para o segundo ponto aqui, o estado perfeito à luz de Apocalipse 22:1-5, pastor Arinaldo. Muito bem, retornamos e nós vamos ver o estado perfeito à luz de Apocalipse. Nós vamos observar o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo de 1 ao 5, alguns símbolos importantes. E diz, primeiro, um rio, né? Quer ver? Apocalipse 22:1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então, o primeiro símbolo é o rio, né, professor Carlos? Isso. Está aparecendo até para os irmãos aí no fundo a imagem, para os irmãos estar, né, só uma simbologia a respeito do que o pastor Arinaldo está tratando aqui. E falar de rio, eu queria compartilhar com os irmãos aqui o livro o Evangelho, mais uma vez, de João, capítulo 4, versículo número 10, aonde podemos observar Jesus respondendo, né? Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, né? Diz, dai-me de beber, e pedirias, e ele te daria água viva. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, né, professor Carlos? Jesus, ele é a água da vida. Água da vida. Que transborda para a vida eterna. Então, esse é um dos símbolos, né, de Apocalipse, um rio. Segundo, glória a Deus, temos a árvore. E essa árvore é importante nós falarmos que ela tem, de fato, 12 frutos. E cada mês, né, de mês em mês, dá o seu fruto. Seus frutos de mês em mês. E suas folhas simboliza a vida que triunfou sobre a enfermidade e a morte. Então, a árvore da vida que tem 12 frutos. Outro símbolo também, professor, que destaca é a ausência
de males. Então, imagine um lugar que o mal não impera. O mal não tem chance alguma. Terceiro, o quarto, letra D, a presença de Deus. Né? Pode Está passar, simbolizado justamente essa presença na Arca da Aliança. Né, professor? Isso. Se- A nossa irmã vai retornar aí a imagem, Vai. só para que os irmãos possam estar acompanhando, né, a respeito do que o pastor Rinaldo está falando, aí está aparecendo para vocês, né, a presença de Deus a respeito da Arca da Aliança. Pode continuar, pastor Rinaldo. Muito bem. O senhor queria comentar, professor, algum desses símbolos aí? O rio, né? Estamos falando. A árvore, que já colocou o símbolo. A ausência do males. E, letra D, a presença de Deus. E a presença de Deus, irmão, é de suma importância na vida de todos os salvos em Cristo Jesus. O homem sem Deus, pastor Rinaldo, o homem sem Deus, pessoas, é por falta de conhecimento, mas existe pessoas ainda da linha de raciocínio para poder fazer. Nós vamos observar esse símbolo aqui, irmãos. Nós não vamos nos alongar nos 4 símbolos por causa do nosso horário, mas trazendo aqui a questão da presença de Deus, nós vamos observar, pastor, que todas as vezes que a nação de Israel negligenciou não ter a presença de Deus, que era simbolizada justamente pela Arca da Aliança, nós vamos perceber que foram muitas pessoas que acabaram morrendo, pagando com a sua própria vida, por negligenciar a presença de Deus. E não muito diferente, meus amados irmãos, é justamente o que acontece também, não só com a amada igreja, né, que vem a negligenciar a presença de Deus, como também com aqueles que, infelizmente, rejeitam, né, aceitar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque o que Deus, na realidade, quer para nós, nada mais é que nos livrar de um sofrimento que está reservado. E aqui, mais uma vez, nós já tratamos em nosso canal, mas eu quero enfatizar para vocês. O lago de fogo e enxofre, pastor Rinaldo, o senhor pode até contribuir conosco, não foi reservado para a igreja, não foi reservado para o ser humano. O lago de fogo e enxofre foi reservado para Satanás e os seus anjos. E os anjos caídos. Vale a pena nós tratarmos isso aqui. Porém, por o homem seguir outro caminho, a não ser o caminho que leva à vida, infelizmente também serão lançados justamente nesse lago de fogo e enxofre. Mas o que nós queremos, mediante a aplicação, é trazer essa clareza para vocês, para que vocês só não venham desprezar a presença de Deus, que nesse caso aqui, né, irmãos, trazendo isso aqui foi o que acontecia no Antigo Testamento, era simbolizado pela a Arca da Aliança, mas que hoje Deus se faz presente em nosso corpo, que é templo, morada e habitação do Espírito Santo, porque quando nós negligenciamos a presença de Deus, nós estamos dizendo para Deus, né, que nós não queremos Ele como regendo a nossa vida, nós não queremos Ele na centralidade da nossa vida, e é um perigo muito grande quando a gente vem renunciar à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Bem, professor, só reforçando em relação à presença de Deus, é tão importante, irmão, que a gente pode simbolizar. Se você tirar o peixe da água, o peixe morre. O peixe, o habitat dele é a água. É a água. Se tirar a planta da terra, a planta morre. E se tirarmos Deus de nossas vidas, é morte espiritual certa. Então, por isso que a presença de Deus é de importância extrema em nossa vida. Glória a Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Vamos para o próximo ponto da nossa lição, próximo tópico, né, o último tópico da nossa lição, onde vamos falar sobre o estado final de todos os santos. Aí nós temos 3 pontos. O primeiro é o que todo crente salvo deve esperar, uma pergunta. Segundo ponto, viveremos todos em unidade. E terceiro, finalmente em casa. Sobre o primeiro ponto, o que todo crente salvo deve esperar. Eu achei interessante, pastor Rinaldo, esse tópico, porque o nosso irmão pastor Aziel Gomes, ele poderia colocar o que todo crente deve
esperar. Sim, Mas sim. ele colocou o que todo crente salvo. Há uma Observe restrição. aí que há uma restrição. Verdade. Nem todos que se dizem ser nem todos que andam estão na presença. Então observe que aqui é todo crente salvo. Esse salvo aqui são pessoas que andam trilhando, trazendo para a nossa lição, que passaram pela porta estreita, que estão caminhando no caminho apertado, que estão obedecendo aos mandamentos da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu coloquei aqui na nossa lição e quero compartilhar com vocês que o esperar produz em nós uma ação contínua de uma vida santa até a volta de Cristo. Aí você pode me perguntar, irmão Carlos, até que ponto, até que momento eu preciso ter uma vida santa? Até a volta do Senhor Jesus Cristo. Enquanto Jesus não voltar, enquanto Jesus não aparecer nos ares e não arrebatar a sua igreja, nós precisamos ter uma vida santa. Observe que contínuo aqui fala de uma vida de dia após dia, procurarmos ver uma vida diante da presença do Senhor Jesus Cristo. Mas ainda compartilhando com vocês, né, eu quero ler com vocês aí o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 24 ao versículo de número 27. Olha o que vai nos dizer o texto da palavra do Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 11, versículo 24 ao versículo número 27. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo, observe a expressão, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Versículo 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. É interessante porque quando nós vamos analisar a vida de Moisés, nós vamos perceber que Moisés, pastor Linaldo, vivia numa regalia dentro do palácio. Moisés estava rodeado de riquezas, Moisés estava rodeado ali de pessoas que o cuidavam bem, mas de repente Moisés vai abrir mão de tudo isso para poder ir em busca de uma promessa, de uma recompensa, que ele não sabia o dia e a hora, mas que estava bem distante, mas que ele tinha certeza que ia se cumprir. Sim. Observe, irmãos, que no mundo que nós vivemos, serão oferecidos pratos, serão oferecidos meios de tentar nos desviar da presença do Senhor Jesus Cristo. Mas pegamos aqui esse gancho aqui dessa passagem, nós vamos perceber que Moisés não quis trocar algo passageiro que lhe estava sendo oferecido naquele momento por algo eterno. Sim. Só um crente realmente que é salvo, que tem certeza, tem a convicção das promessas de Deus, consegue entender, pastor Linaldo, que o que Deus tem preparado para nós não se compara com o que o mundo tem nos oferecido. Verdade. Até porque o que Deus tem de promessa para nós são eternas. Aleluia, Jesus. Né? Elas são eternas e os salvos têm que atentar para isso. Porque se o nosso tesouro estiver aqui na terra, o céu estará distante de nós. Mais uma vez, se o meu tesouro, meu coração estiver na terra, o céu estará distante de nós. Então, por isso que nós devemos focar que aqui estamos só como forasteiro. Aleluia, Como Jesus. peregrino, como passageiro. Aqui é apenas um momento, irmão. É como nós, professor Carlos, até falamos na classe por diversas vezes. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência terrena. Terrena. Por quê? Porque a nossa morada não é aqui. É no céu. E a nossa passagem aqui na terra irá determinar para onde iremos passar a eternidade. Verdade, Jesus. Eternamente com Cristo ou eternamente sem Cristo. Por isso, meus amados irmãos, aqui é apenas um estágio. E nesse estágio, vocês têm que ser aprovados. Eita, Jesus. E sendo aprovado, vai viver eternamente com Cristo. Imagine que promessas imutáveis, promessas infalíveis, garantir isso.
O próprio Deus. É o próprio Deus. E interessante que Deus sabendo, pastor Arinaldo, das dificuldades, né? Na lição passada que foi aplicada hoje, nós trouxemos em nosso canal a semana passada, que foi aplicada hoje, a lição de número 12, teve um tópico que nós falamos a respeito que toda a igreja, ela vai passar por momentos de adversidade. Verdade. Toda a igreja vai passar por dificuldade. Toda igreja, todo irmão e irmã vai enfrentar tempestade, ventania em algum momento da sua vida. Mas em tudo isso, Jesus, sabendo da nossa condição, da nossa limitação, né, enviou o Espírito Santo, que é o Consolador, justamente para poder ajudar a amada igreja a vencer todo tipo de adversidade. Então, eu não sei como é que se encontra a tua vida, eu não sei como é que se encontra a tua fé, eu não sei como é que está a sua comunhão, eu não sei se a sua fé ela tem oscilado em meio à dificuldade, mas o que eu quero te dizer, mediante essa transmissão, a mensagem que nós queremos deixar para você durante essa transmissão é que você não está só. Deus ele tem enviado o Espírito Santo e é justamente esse Espírito Santo que nos ajudará, tem nos ajudado a gente vencer dia após dia. A lição de número 12 falou a respeito que todo crente, toda a igreja passará por dissabores. Dissabores nada mais é que a adversidade, nada mais é que a dificuldade. Mas também, em contrapartida a isso, a palavra do Senhor nos diz que Deus estará conosco todos os dias. Maravilha. Observe que todos os dias aqui, irmãos, é toda semana, é todos os minutos, é todo segundo. Deus estará conosco todos os dias. Até quando, irmão Carlos? Até a consumação dos séculos. Então, não existe um momento que Deus não esteja com você. Talvez, mediante a tempestade, a dificuldade, você não esteja conseguindo perceber a presença de Deus na sua vida. Mas Deus, ele está com você, Deus, ele está comigo. Deus, pastor Arinaldo, ele está com a minha família, ele está com a sua família, ele está presente em nossa casa. A não ser que você esteja fazendo o que algumas igrejas fizeram lá no livro de Apocalipse, né? Queira deixar a pessoa do Senhor Jesus Cristo do lado de fora. E mesmo do lado de fora, Deus é tão misericordioso que está batendo na porta, querendo entrar. Então, se porventura você não tem deixado Deus entrar, nesta tarde ele bate na sua porta, pedindo oportunidade e autorização para adentrar na tua casa. Deixe Deus entrar na tua casa e você vai perceber e vai ver o que Deus é capaz de fazer na sua vida, assim como fez na vida do pastor Arinaldo, assim como fez e está fazendo em nossas vidas, assim como ele também quer operar sobre a sua casa e sobre a sua família. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Podemos seguir em frente? Tem mais algo a complementar aí para nós? Não. Vamos ver o... Então vamos aí para o segundo ponto da nossa lição, segundo tópico, onde vamos falar sobre viveremos todos em unidade. O pastor Arinaldo vai estar trazendo para nós aí o comentário. Muito bem, pessoal. Viveremos todos em unidade. É importante frisar, professor Carlos, que a igreja ela é universal. Por ela ser universal, ela vai abranger os crentes de todo o mundo, independente de raça, cor, idioma, cultura, se é branco, negro, mameluco, indígena, né? Se ele é cigano, a igreja é universal, vai abranger de todo o mundo e de todas as eras. Desde a época que nossos pais, Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, e vem. Por isso que a igreja, ela forma unidade. Nós viveremos em unidade. Os crentes de todas as eras, todo o mundo, independente da sua raça, da sua cor, do seu grau de instrução, porque a igreja ela está unida em um só corpo, o qual Cristo é o cabeça desse corpo. Por isso que tem a unidade, porque Cristo é o cabeça. E, por ele ser o cabeça, os membros desse corpo não fazem o que quer. Ele faz de acordo com o comando que é Cristo, que é o cabeça. Aleluia. Né, professor Carlos? Isso mesmo. Então, essa lição
ela traz esse dito sobre unidade, e por isso que a igreja ela tem que estar unida, ela tem que estar em um só pensamento, estar em um só alvo, e o alvo da igreja é o céu. Pronto, professor. Pastor Arinaldo, eu não posso deixar essa oportunidade passar, irmãos. Eu queria que o pastor Arinaldo abrisse aí. Eu vou pedir para ele fazer a leitura. Muito bem. E eu vou estar acrescentando aqui, irmãos, nesse comentário, Gálatas capítulo 3, versículo 28. Sim. Se a irmã quiser, pode jogar também para a gente na tela, fica melhor. Porque aí os amados ouvintes acompanham também a leitura. Gálatas capítulo 3, 28. versículo de número 28, irmãos. Lê para nós, pastor Arinaldo. É interessante. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Tem colocado, professor, essa leitura no livro de Gálatas. Podemos nos aprofundar mais baseado na leitura? Até porque o livro de Gálatas é uma composição de várias igrejas da Galácia, né? E Paulo traz uma palavra poderosa sobre unidade. Ou seja, apesar que tinha muitas igrejas, fazia uma composição de várias igrejas na Galácia, Paulo, ele provoca os irmãos a estar unidos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Paulo provocou, amados irmãos, e deixa eu provocar aqui também. Será que no céu, pastor Arinaldo, só vai entrar os crentes da Assembleia de Deus? Então vamos falar sobre isso. Será que no céu só vai entrar os crentes da Batista? Será que no céu só vai entrar os crentes da Cristã no Brasil? Irmãos, é interessante porque quando se fala em unidade aqui, irmãos, é algo que está unificado. Pastor Arinaldo vai enfatizar um pouquinho mais sobre isso, mas para que você entenda e compreenda, irmãos, que é preciso termos cuidado. Igreja de Cristo, é preciso nós termos o cuidado, infelizmente, com as separações, as exceções, né, que pelo ego humano, pela vontade humana, nós temos feito. Por quê, pastor Arinaldo? Quem é eu? Quem é o senhor? Quem é as pessoas que estão assistindo para poder tentar separar aquilo que Jesus já tem unificado? O senhor falou a respeito de igreja aqui e nós estamos tratando de uma denominação específica, estamos falando de igreja na sua forma universal. Quando nós falamos de igreja, estamos falando de aqueles que se comportam, vivem como igreja, andam como igreja, fala como igreja. Então, todos esses que têm esse tipo de comportamento estará nessa unificação. Mas, infelizmente, o que nós percebemos, eu vou deixar para o pastor Arinaldo falar mais, mas eu não posso, irmão, deixar essa oportunidade passar, porque aqui é um momento de ensinamento. Então, você precisa aprender e colocar em prática, porque se nós estamos fazendo uma acepção de pessoas, acepção de irmãos, nós estamos querendo separar aquilo que o próprio Jesus Cristo já tem unificado. Verdade. E nós precisamos ter o cuidado. Porque uma vez que nós estamos separando, precisamos ter o cuidado para nós que estamos fazendo uma separação naquele grande dia não ficar de fora. E aquele que nós estamos separando, aqueles que nós estamos excluindo, aquele que nós estamos colocando de lado, seja justamente as pessoas que Deus tem unificado para poder estar no céu. Nesta manhã eu comentei, pastor Arinaldo, na Escola Bíblica Dominical, de que a vida às vezes parece que é inversa. Porque nós vamos perceber um homem como Moisés, que saiu do Egito em direção à terra de Canaã. Deus ele não permitiu Moisés entrar na terra de Canaã. Verdade. Mas nós vamos perceber que entre os 12 discípulos, entre os 12 espias que foram enviados, tinham 10 murmuradores. E os 10 pisaram na terra. Observe. Pisaram apenas. Pessoas murmuradoras. Embora não desfrutaram, mas os 10 pisaram na terra, contemplaram e viram o que era que tinha na terra, onde Moisés, como líder, não teve o privilégio. Verdade. Mas Moisés não teve privilégio, irmãos, de ver a terra física. Mas verdade. Moisés teve um privilégio maior ainda, que foi herdar a terra celestial. Maravilha. Mas o pastor Arinaldo vai estar comentando mais a respeito, irmãos, do que nós estamos falando, mas é preciso trazer essa reflexão e esse comentário, até porque é um momento de ensinamento
e nós precisamos aprendermos e colocarmos em prática a palavra do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, professor Carlos. Eu queria apenas fazer um compartilhamento dessa cidade celestial para que possamos florescer, podemos acender a chama, Aleluia. né, de estar nessa cidade. Uma cidade totalmente segura, iluminada, uma cidade que queria apenas compartilhar com vocês algumas características. Eu sei que o tempo não dá para nós lermos cada referência, mas quero dizer para vocês que uma das características da cidade celestial, primeiro, que a cidade é santa. Amém? Amém, Jesus. Apocalipse, capítulo 21, versículo 10. Ela é santa. Eu queria ler para você ver. Apocalipse 21, 10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Primeira característica, professor Carlos, que ela é Santa. Segundo, ela tem um muro grande. Apocalipse 21, 12. Vamos ver? 21, 12. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e o nome escrito sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Então, observamos que a cidade, primeiro, ela é santa, ela tem um muro grande, terceiro, tem 12 portas, amém? Amém, Jesus. Tem 12 anjos e o nome escrito sobre ela, que são das 12 tribos de Israel. Tribo de Israel. Tem 12 fundamentos, né? Outra característica, Apocalipse 21, 14, eu não vou ler para nós ganhar tempo. Ela também, outra característica, ela é medida, professor, em cubo. Ou seja, a altura, a largura e o comprimento é a mesma. Quer ver? Glória a Deus. Uma cidade perfeita, medida em cubo. Apocalipse 21, 16. Leia, professor, para... Apocalipse 21, 16. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Oh, glória. Só Deus para fazer Jesus. algo tão magnífico, professor. Tudo isso para a igreja, pastor. Tudo isso para a igreja. Tudo isso para os santos em Cristo Jesus. Quer ver? Ela tem uma praça nova, indescritível. Ou seja, não tem como descrever a praça dessa cidade. Apocalipse, professor, lê para mim, 21. Apocalipse 21, 21. Acompanhe conosco a leitura. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade, olha aí, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Dá para imaginar, professor, que tipo de ouro é esse? Deus amado, Jesus. É um tipo, um vidro transparente, ou seja, o ouro dá para ver que está do outro lado. Do outro lado. Ou seja, não tem como descrever a praça dessa cidade. Deus eterno, Jesus. O céu te espera. Tem mais, vamos ver? Não há santuário. Ou seja, lá não tem templo. A Assembleia de Deus, a Deus é amor. Você já falou isso, não tem Deus Batista. Não tem templo algum. Até porque Jesus, ele já combateu muito isso. Um diz, eu sou de Paulo, outro sou de Apolo, outro sou de Cefas, outro, o pior é o grupo de Cristo. Né? Vamos ver? E não há templo, Apocalipse 21, versículo 22. Lê para mim, professor. Versículo 22. E nela não vi templo,
porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Maravilha. Aleluia, Jesus. Não precisa de tempo, porque todos já são salvos em Cristo Jesus. Deus seja louvado, Jesus. Tem mais um tempinho para nós Tem só? sim, tem. Vamos. Pronto. Não terá necessidade de sol, Nem de lua. nem de lua. Vamos Glória a ver? Deus. Apocalipse, capítulo 21, versículo 23. Lê, professor, para mim. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada. É a lâmpada? Senhor Jesus Cristo. Maravilha. Tem dia e noite. Lá é só dia. Glória a Deus. Porque Cristo, ele é a lâmpada. Ele é a luz do mundo. Deus seja Amém? louvado. Maravilha. Deus é maravilhoso. Vamos ver? Há um rio. Nós até lemos, né? Apocalipse, só reforçando 22:1. Acompanha aí a leitura, irmãos. Apocalipse 22:1. Há um rio nessa cidade. Pessoal, E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro. Olha aí, irmãos. Claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. até a água, ela é cristalina, né? Claro como cristal. Há Deus é também bom, Jesus. um parque, ou seja, um jardim nessa cidade. Apocalipse 22:13. Vamos ver, professor Carlos. 22, 13, 22, 22, 3. 22, 13 ou 3? Não, 22 de 1 a 3, me perdoe. 22 de 1 a 3. Vamos aí para o versículo 2, então. Pronto. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio está a vida que produz doce frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Versículo 3 agora. Isso. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Amém, irmão? Então, o trono do Cordeiro vai estar na cidade santa. Deus seja louvado, Amém? Jesus. Amém. Apocalipse 22, 3 e o 4. Lê o 4, professor, só para sintetizar. Vamos ver o versículo 4. 22, 4. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Pronto. Essa cidade, irmão, não haverá tristeza, não haverá morte e não haverá pecado. Amém? Tudo dentro do livro de Apocalipse, escrito, né, professor? Cada versículo que nos dá o anseio de estar mais perto de Cristo. Não haverá maldição. Então, professor, essa cidade que Deus nos prometeu para nós vivermos a Aleluia, nossa Jesus. eternidade. Glória a Deus. Como diz de fato a lição, que é o último tópico, nós não falamos aqui, mas comentamos sobre ele, né? Eu pedi só para nossa irmã jogar aí o terceiro ponto, e foi justamente o que nós acabamos de falar, pastor Linaldo. Sim. Então, finalmente, vamos estar né, Em casa. Maravilha. né? A nossa verdadeira casa, porque a casa que você hoje tem, a casa que você hoje descansa e reposa, não é a casa que Deus tem preparado para você. Por mais bonito que seja. Por mais bonito que seja, existe uma outra casa. Você tem ornamentado a sua casa, você tem enfeitado. Período de São João agora, Sim. para aqueles que comemoram, né, enfeitam a casa, deixa na sua maior beleza. Mas Jesus já tem preparado uma casa para a amada igreja. Verdade. Por mais aconchego nós venhamos ter nessa casa que hoje nós desfrutamos, mas existe uma casa melhor. Verdade. Onde foi revelado aqui, né? O pastor Rinaldo trouxe um comentário mediante o que nos está revelado na palavra de Deus, que finalmente, irmãos, quando a palavra fala aqui com essa expressão finalmente, está trazendo um descanso. Verdade. Tudo que nós passamos, anelamos e almejamos, finalmente chegou o momento e finalmente chegou a hora.
Por isso, igreja, vale a pena você perseverar, vale a pena você continuar servindo a esse Deus, vale a pena, pastor Rinaldo, continuar esperando e confiando na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque número 23, versículo 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele é fiel para poder cumprir com as suas promessas. Se Deus tem nos dado promessa aqui na terra e já tem cumprido, que é passageiro, que dirá as promessas celestiais. Verdade. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Podemos finalizar ou temos mais algo aí para poder compartilhar? Só uma colocação bem rápida. E não vale a pena até passar por um momento de agruras, até sofrimentos aqui na terra. Porque a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque o céu te espera. Lá é a reta final. Aleluia. Vamos voltar para casa. Deus seja louvado. Eu imagino a alegria do pai quando o filho pródigo se afastou, Sim. mas quando ele, olhando no caminho, percebeu o filho retornando. Maravilha. Né? Imagine a alegria do nosso Deus. Porque assim, pela manhã ainda comentei na igreja, sim, que lá no Jardim do Éden, né, pela desobediência de Adão e Eva, Deus de fato, irmãos, perceba isso aqui, Deus de fato vai pegar Adão e Eva, pastor Rinaldo, do jardim e vai expulsar, tirar Adão e Eva do jardim. Verdade. Mas aqui Deus vai pegar a sua igreja e colocar da onde a igreja nunca deveria ter saído. Porque o jardim, ele simboliza para nós o paraíso, verdade, simboliza para nós o descanso, simboliza o local onde havia harmonia e comunhão para com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então tudo isso será restaurado mediante, quando chegarmos a esse momento aqui de triunfarmos junto com a pessoa do Senhor Jesus Cristo e desfrutar dessa cidade celestial. Maravilha. Vamos chegar na nossa jornada, aleluia, final, onde começou com o novo nascimento. Deus seja louvado. Irmãos, queríamos poder ir um pouquinho mais, mas temos um horário e precisamos cumprir. Confesso que quando nos reunimos para poder falar a respeito da palavra de Deus, se nós pudéssemos, prolongaria mais, mas temos um horário e precisamos cumprir. Mas Deus, com certeza, nos concederá outras oportunidades, em ter a presença do pastor Erinaldo aqui conosco. Desde já, eu quero agradecer ao pastor Erinaldo. Em pleno domingo, sabemos que muitas famílias têm aproveitado o feriado para poder se reunir com seus familiares. Ele, de prontidão, com bom grado, assim como nós fizemos o convite, atendeu e veio somar conosco na obra do Senhor. Então, pastor Rinaldo, muito obrigado. Não só ao irmão Carlos, mas como as meninas que aqui estão, as nossas irmãs. O canal CJ EBD em Foco agradece pela sua participação e pela sua soma em nosso canal. Com certeza foi de grande aproveito para os irmãos que estão acompanhando a nossa transmissão. Então, muito obrigado. Deus o abençoe sempre. O Senhor, toda a sua casa, sua família e o seu ministério. Doutor Carlos, eu que agradeço a sua pessoa pelo convite. A todos os amigos que estão acompanhando. Eu queria que vocês continuassem participando do canal. Tem sido bênção para vidas, para famílias. E eu tenho certeza que Deus tem te colocado como um diferencial para levar o nome de Cristo ao mundo. Eu tenho certeza que essa transmissão não só ficará restrita a nível de Brasil, mas o mundo, com certeza, espera mensagem de vida, de salvação. Deus abençoe toda a sua equipe. Amém, Jesus. Eu quero desde já agradecer a todos os nossos amados irmãos da igreja Jesus, Mira e todos os nossos amigos. Deus abençoe a todos. Obrigado, professor Carlos, por a confiança e por esse convite. Que Deus continue te abençoando poderosamente. E tenho certeza que Deus irá fará muito mais, porque esse canal tem sido bênção em nossas vidas. Amém. E ainda aproveitando a oportunidade, então aproveite a oportunidade, se você não é inscrito em nosso canal, fique à vontade, faça sua inscrição. Não esqueça de ativar as notificações, deixar aí o seu like, os seus comentários, porque quando você se inscreve em nosso canal, você está ajudando a plataforma do YouTube a divulgar o nosso conteúdo para outras pessoas.
Então, se você já é inscrito, já foi abençoado, está sendo abençoado, permita que outras pessoas também sejam alcançadas por essa palavra. Então, compartilhem. Muito obrigado pela sua participação em nosso canal. Queremos agradecer aos irmãos que estiveram conosco aqui acompanhando as nossas transmissões. Deus abençoe a cada um. Nosso irmão Gleice, meu colega de trabalho, chegou aí também. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua participação. Assim Deus permita e conceda, meus amados irmãos, a semana que vem estaremos aí trazendo a primeira lição, a abertura da primeira lição do terceiro trimestre, aonde vamos falar sobre duas importantes mulheres na história de um povo. Como nós mostramos para vocês aqui a lição, né, mas a semana que vem estaremos trazendo aí, a nossa transmissão vai acontecer na quarta-feira, dia 3/7/2024. Aí voltamos no nosso horário habitual, às 18h30. Temos alguma observação? Quando eu convidei o senhor, pastor Rinaldo, para estar no canal, acho que foi a segunda vez, né, que o senhor está aqui. Vez, né? Os irmãos perguntaram, algumas pessoas perguntaram, né, inclusive esse colega de trabalho perguntou, e quando é que ele vai lá de novo? Eu falei, quando Deus preparou a oportunidade. Então, maravilha. Isso é bom, né, ter o carinho das pessoas, né, pela vida do senhor, que é um homem de Deus, e Deus tem usado e vai honrar cada vez mais na face da terra. Não se preocupe, meus amados, se houver possibilidade, né, nós vamos estar fazendo esse sacrifício aí, esse esforço, para estar trazendo não só o pastor Rinaldo, como outros irmãos também, para estar somando aqui na obra do Senhor Jesus Cristo. Vamos aproveitar a presença do pastor Rinaldo aqui, ele vai estar fazendo a oração final, né, apresentando a vida de Joelson Marques, que sempre pede oração. E a partir de hoje, meus amados irmãos, até o momento necessário, nós vamos estar apresentando a vida de minha avó, que está carecendo de oração. Então, a partir de hoje, nós vamos estar abrindo esse período aqui em todas as nossas transmissões. Vamos estar apresentando a vida da minha avó, né, Maria Idália, e eu peço para que o pastor Rinaldo também inclua ela também na oração, como todos que carecem e necessitam da oração. Muito bem, professor Carlos. Eu agradeço a sua pessoa pelo convite. A Joelson, muito obrigado. Deus abençoe a sua pessoa sempre. Eu queria apenas deixar um aviso. Hoje vamos ter culto com a família, falando por primeiro do Brasil. Amém, Jesus. Deus abençoe o presbítero Alex e sua esposa Elizabeth, que vai a direção. Amém. Está orando. Deus soberano, Deus eterno, Deus imutável. Obrigado, Senhor, pela transmissão, Senhor, da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui mais uma vez, junto com o professor Carlos, e ter sido uma bênção, Senhor, não só para a sua família, para os seus amigos e todas as pessoas, meu Pai, que está ao alcance da transmissão. Que seja bênção nas suas vidas, na sua família. Abençoa Joelson, a sua família. Abençoa a irmã Maria Idália, Senhor, que tu possa restaurar, porque Deus que cura não só ontem, mas hoje e eternamente. Da vitória, a tua filha, eu acredito no milagre da cura, porque o Senhor não mudou, Pai. Abençoa toda a equipe, Senhor, que está, meu Senhor, dos bastidores, para trazer a melhor transmissão para o teu povo. Muito obrigado, Jesus. Deus abençoe a sua amada igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim Deus permita, a semana que vem retornaremos. Antes de encerrarmos a nossa transmissão, né, receba a bênção apostólica que será dada pelo nosso irmão pastor Rinaldo. Com muito prazer e honra, quero desejar a vocês uma semana de bênção e pedir com a bênção apostólica. O grande amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo esteja com toda a igreja, não só agora, mas para sempre. Amém. Amém. Até a próxima. Deus abençoe e toda a sua casa. A paz do Senhor Jesus. Professor Carlos, é bênção.